Olá, pessoal. Olá, galera. Paz, que a paz do Senhor esteja convosco na sua casa. Eu resolvi gravar uns vídeos para que sirva de memorial para os meus filhos, para a minha família, para que pudesse acessar de vez em quando. E eu estava conversando com Deus. Hoje me veio algo ao coração sobre gravar algo sobre o vitimismo. Existem muitas pessoas que ficam se vitimando, se lamentando da vida, tudo tá difícil, tá complicado, eu sou coitadinha, ai, coitadinho de mim, pobrezinho de mim, porque minha vida tá difícil, porque minha vida tá isso, tá aquilo outro. Então, aquela lamentação. E analisando o perfil, né, das pessoas vitimistas, que vivem se vitimizando, essas pessoas gostam desse tipo de coisa. Elas gostam de se lamuriar, ficar lamentando, contando as suas mazelas. Isso é um perigo muito grande. Eu gravo o vídeo tanto para os meus filhos quanto para quem quiser assistir o vídeo e se for de edificação na tua vida, amém, que assim seja. Se não, você pula esse vídeo, você deleta e tá tudo bem, tá? Então, tem pessoas que gostam disso, daquela coisa de ter pena de si mesmo, ter compaixão de si mesmo, né? E isso é um problema muito grande. E é um problema que contamina até. Contamina a fé de outras pessoas, contamina a vida das outras pessoas, mas contamina se você se permitir se contaminar. Porque se você fica ali só no meio de pessoas que vivem se vitimizando, você vai ser contaminado também. E por detrás disso daí, existe uma força maligna sim. Uma força maligna, uma força diabólica, que gosta de ver a pessoa para baixo, achando que não vale nada, achando que não presta para nada, que não tem valor e que é a mais pobrezinha da família e que ninguém ajuda ela, que ninguém ajuda ele, que ninguém vê essa pessoa. A pessoa gosta disso, porque isso alimenta a lamentação, o vitimismo, alimenta esse espírito maligno que perturba a pessoa nesse lado, sim. Há uma força maligna que perturba a pessoa nisso. Porque enquanto a pessoa fica se vitimizando, se lamentando, perdendo tempo com isso, ela não vê possibilidade de resolver o problema X. A pessoa tem um problema, mas ela nunca resolve aquele problema. Ela não vê possibilidade, chances de resolver aquele problema, porque ela perde tempo se lamuriando, se lamentando. E nós fomos feitos para resolver problema, para ser canal de bênção na vida dos outros, ser capaz de tanto resolver nossos problemas, como ser usado por Deus para ajudar alguém, né, a resolver os seus problemas, a sair dos seus problemas. E eu digo para você, amigo que está aí do outro lado, para com essa doença do vitimismo. Para de ficar se vitimizando. Isso é uma doença. Isso é um portal, é uma porta que abre caminhos para demônios, para espírito maligno entrar através do vitimismo, através da lamentação, da lamuriação, do eu sou tão pequenininho, eu sou tão fraquinho, eu sou tão isso, porque a pessoa está se vendo menor do que aquilo que Deus vê. Deus vê o homem como a coroa da criação. Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus. Deus quer que o homem, a mulher, seja cabeça e não cauda. E no livro de Deuteronômio 28, depois eu vou colocar a referência, a palavra de Deus diz: eis que eu, teu Deus, te porei por cabeça e não por cauda. Porém, se tu obedeceres
a voz do Senhor teu Deus. Deus nos chama para ser cabeça. Deus não chama o ser humano para ser cauda. Mas tem gente que está se vendo lá com uma cauda. Então isso aí, toda vez que a gente se vê de uma forma contrária do que Deus quer para nós, a gente está abrindo porta para demônios. Deus nos chamou para ser cabeça. Eis que eu te coloco por cabeça e não por cauda. Tu terás para emprestar a muitas gentes, mas tu não tomarás emprestado. E tem gente que vive de empréstimo em empréstimo, de rolo em rolo, fazendo dívida, fazendo empréstimo, porque não está obedecendo os princípios da palavra de Deus. Deus nos chama para ser cabeça e não cauda. Para de se vitimizar, para de se lamuriar, para de fazer dívida. Você está devendo, você está todo enrolado desse jeito, porque você faz dívida, porque você compra na hora que não é para comprar, porque você gasta mais do que você ganha, porque você estoura o limite do cartão de crédito. E aí depois vai se vitimizar no ouvido da amiga, no ouvido do amigo, ou vai tentar apagar incêndio jogando mais fogo no incêndio. Ou seja, a pessoa quer apagar a dívida contraindo outra dívida. É dívida em cima de dívida. Passa um cartão de crédito, passa 2 cartões de crédito e aí vai tentando apagar incêndio, fazendo mais incêndio ainda. Então, corrige o padrão de vida. Aprenda a gastar menos do que você ganha. Aprenda isso. E não ficar torrando os cartões de crédito tudo, fazendo dívida em cima de dívida e depois vai lamentar no ouvido da amiga, no ouvido do amigo, vai lamentar no ouvido da família, porque o próprio Deus disse: eu, teu Deus, te porei por cabeça e não por cauda. Tu terás para emprestar a muita gente, mas tu não tomarás emprestado, se tu obedeceres à voz do Senhor teu Deus. Se tá tomando emprestado, é porque tá vivendo num padrão que não é para viver. Tá vivendo num padrão acima do que recebe. Toda vez que a pessoa vive num padrão acima do que se ganha, ela vai tomar emprestado, vai contrair dívidas. E Deus não nos chamou para viver endividado, porque a dívida não glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, até envergonha o nome do Senhor Jesus, porque somos nós que somos cabeça, nós temos que ter dinheiro para emprestar às empresas, para investir nas empresas, para investir nas ações, para investir nos fundos imobiliários. Nós que temos que ter dinheiro para investir, para injetar na economia do nosso país, emprestando o nosso capital para as empresas. Por isso que Deus fala: tu emprestarás a muitas gentes. Ou seja, você vai pegar o seu dinheiro, pegar o meu dinheiro e investir em empresas. E não eu tomar dívida. A partir do momento que eu tomo dívida, eu tô errada. Não tem que tomar dívida. E aí depois a pessoa faz tudo errado e vai se lamentar no ouvido do amigo ou da amiga. Então é esse vídeo que eu quero deixar hoje, que vai servir para os meus filhos, para a geração dos meus netos, para nunca tomarem dívida. Não gastarem além do que ganha, pelo contrário. Aprender a viver no padrão abaixo do que ganha e não se misturar com pessoas que só vivem se lamentando da vida. Aquela pessoa que só vive choramingando, só vive se lamuriando, só vive reclamando, só vive achando que é o coitadinho, a coitadinha. O que está por detrás disso
são espírito maligno e isso contamina a fé dos outros. Nós não temos que estar se lamentando, nós temos que estar agradecendo. Temos que estar adorando, temos que estar todo dia em gratidão ao Senhor Jesus Cristo, em adoração e sermos capazes de resolver os nossos problemas, de assumir os nossos BO. Porque eu digo que uma pessoa é madura de verdade quando ela aprende a resolver os seus próprios problemas. Isso sim é maturidade. Aquela pessoa que aprende a resolver o seu próprio problema. Então, graça e paz na tua vida, que Deus te abençoe. Até um próximo vídeo. Assim que o Senhor me inspirar, eu vou postar.